Ontem eu tinha parado no sítio, tipo, quando chegamos aqui, eu conheci-me com o meu irmão mais novo, Casimiro Nhosi, e cada um começou a contar a história como andou em Tanzânia, o que fez, o que andou a fazer. E descobrimos que afinal nós dois tínhamos o mesmo passado, um passado comum, mas de sítios diferentes. Eu descobri que ele era bailarino no sangue, ele também descobriu que eu era bailarino no sangue, então criamos um grupo de Xinguengue, lá na zona militar. Então, há muito tempo, a ministra da Cultura, a Educação e Cultura era Graça Machel. Ela nos descobre e leva o grupo e fomos ensinar na Noroeste de hoje, a dança mapico, misturado com libondo, e formamos 900 alunos, mas no fim levamos 500 para o estado da Machado. Foi a primeira vez que nós dançamos com muitas pessoas de uma só vez, num estádio de futebol, cheio aquilo ali, de todos os lados. E quando acabou aqueles jogos escolares, a ministra nos ofereceu bilhetes de voo para irmos para Cabo Delgado. Eu levei o meu bilhete, o meu irmão também levou o bilhete dele, vendemos e entregamos o dinheiro ao nosso pai para ele fazer dinheiro de ajuda do custo. E viajou. E quando ela já ia sair daqui de Maputo para Nampula, disse para sairmos todos. Eu disse, não, nós já crescemos, deixa-nos ficar aqui em Maputo, porque já vamos nos arranjar da nossa maneira. Ele depois disse, ok, vocês vão ficar sem panela, sem cama, sem nada, a gente sabemos de nos arranjar. E saímos de lá da zona militar para o bairro central. Ficamos lá, depois começamos a crescer das duas maneiras, a crescer psicologicamente, a crescer fisicamente, a crescer artisticamente, e começamos a implantar o nome na sociedade, e depois começamos a ser famosos. E o meu irmão teve sorte, começou a montar bailados ou obras com nome, teve nome dentro e fora do país. E depois fizemos a primeira gravação de música ao vivo, né, na Dinamarca, lá para 1985. Assim. E depois participamos no Festival Mundial de Estudantes de Juventude de Moscou, 85 também. E vi tanta gente, quer dizer, de muitos países, brasileiros, americanos, de todo lado do mundo. Depois, há quanto tempo que você já dança? Eu danço desde 81, dançar oficialmente, mas dançar aquele de influência da minha aldeia é desde criança. Nós nascemos onde se dança, você fica dançarino sem se aperceber que estás a ficar dançarino, porque é uma maneira de aprender assim, fictício, que tu só se vê dentro da coisa sem se aperceber como é que você entrou. Acabas sendo um bailarino, um cantor. E o que era que se praticava enquanto dança quando você era criança? Eu tentava fazer mapico, porque era coisa que eu admirava, né? Tínhamos muitas danças, mas a dança que nos admirava era mapico, porque só o fato de você ver alguém que não faz assim, está sempre assim, você depois fica indignado, mas como é que essa pessoa aqui tem vida, mas depois todos os músculos são comandados e depois esse não é comandado. Tá vendo? Nós fazemos assim sem querer, tá vendo? Mas o mapico não faz, está só sempre assim. Então aquilo provoca uma curiosidade do que está por detrás do mapico. E tu fazes, depois começas a descobrir, eu também vou ser mapico, apesar de que o mapico não é pessoa. Mas só que o mapico tem pernas como pessoa, tem mãos como pessoa. O que significa o mapico? Mapico significa, o plural é mapico, um é lipico. Lipico é o espírito vivo, morto ao mesmo tempo, porque ele pode se comunicar com os ancestrais, pode viver no presente e pode pensar com o futuro, mas no mesmo indivíduo, tá vendo? Esse é que é lipico. É um omnipotente, supernatural.
É um espírito? É um espírito, mas é um espírito que a gente vê. Mas é um espírito do bem, do mal? Dependendo da situação. Mesmo nós temos muitos espíritos, já maus, já bons. Você pode ter um espírito mau, mas não sair, mas ficar consigo. Mas aí nós levamos a um curandeiro para ele tirar aquele espírito, para ver se esse espírito é para você curar as pessoas ou só é espírito para te comer. É espírito de que maneira? Assim? Mas ainda há essa prática de levar o curandeiro? Já não é na nossa sociedade, porque na nossa sociedade já esquecemos disso de levar alguém para o curandeiro para ir lá tirar o espírito. Aí, então seria o que o Mapico, esse espírito? O Mapico criou-se primeiro por causa de nós, o povo de lá do norte, é matrilinear. O Maconde? Mas não só Maconde, Macua, Iao, Nhanja, são matrilineares em termos de linhagem. O que significa isso? Matrilinear é assim, o filho pertence à mãe, não pertence ao pai. E o pai, o que faz? Aqui no sul, o filho pertence ao pai. Mas lá? Lá, o filho pertence à mãe. Aí o pai abandona o filho? Não abandona, mas... Mas o que significa isso, pertencer? Pertencer é você ser de um lado, não do outro. Você ser da sua mãe, não do seu pai. Apesar de que o seu pai vive com a sua mãe, mas quando aparecer um problema estilo Milano, temos que pagar, é o irmão da sua mãe que vai arranjar dinheiro para pagar o problema meu. Não há de ser o irmão do meu pai, não há de ser o meu pai a procurar isso para pagar isso, não. Então o pai não tem responsabilidade com o filho, é isso? Não tem, mas ele é pai desses filhos ali. E o que ele ensina para os filhos? Só de curiosidade, o que ele ensina para os filhos então? Ensina coisas reais, por isso existe o rito de iniciação Maconde, porque lá, se o pai não consegue te dizer as coisas, ele vai te dar um padrinho. Esse padrinho vai começar a te explicar o que é a vida. Como é que se conhece uma mulher, o que se faz com uma mulher. E esse padrinho é do lado da mãe? Depende, já escolha ou seu pai pode escolher, ou o padrinho pode vir te escolher, dizer eu quero ser padrinho desse miúdo aqui. E você depois começa a ser do seu padrinho. Cada coisa você vai procurar saber com o seu padrinho. E é assim então que nós dissemos, a nossa linha é matrilinear, aqui no sul é patrilinear. Sim, eu pertenço à minha mãe, não pertenço ao meu pai. Só que o meu apelido é do meu pai. Entendo. Eu sou Nhusi, é do lado do meu pai. Se fosse do lado da minha mãe, eu seria Natepo. Tá. E Natepo agora é meu filho. Vou dizer que o Mapico é um pretexto do homem ser... Aquele ego do homem, o egocentrismo do homem, qualquer homem se acha superior às mulheres. Só agora, mas por que isso? O mundo fez assim, por exemplo. Porque nessa sociedade que você estava explicando, que sociedade é? Maconde. Isso. Mas não é só a sociedade Maconde que é matrilinear, é a partir de centro para cima, somos matrilineares. Quais são? Pode ser Nhanja, Iao, Macua, Maconde, Moani, esses ali são matrilineares, mas quando você apanha Ronga, Zulus, Crozas, Xanganas, Jongas, esses ali são patrilineares. A família pertence ao pai, os filhos todos são do pai, enquanto nós lá os filhos são do nosso tio, o irmão da minha mãe, é que é dono de mim. Qualquer problema que eu for a fazer, vou queixar para ele. Se eu engravido lá fora e não sei onde pagar, como fazer, eu vou ter com o meu tio, irmão da minha mãe, dizer eu engravidei. Ele há de arranjar maneira de ir lá pagar, não sei o que. O meu pai não precisa de saber nada disso. Então, isso é o modo vivendo do povo Maconde. E há uma coisa, o Maconde é uma lenda.
Maconde não é pessoa como tal, assim dizer, esta aqui é Maconde, não. É Maconde, aquele que vive no Planalto, está a ver isso? Nós, onde vivemos, chamamos Planalto porque está acima de 847 metros acima do mar, está a ver? É muito alto. Então lá nós chamamos Curiconde. Então quem vive lá é Liconde. Esse Liconde ali vira Maconde. Como Lipico vira Mapico também. Então Mapico, na verdade, dizendo, é a coisa mais simbólica que nós aqui na África temos, porque a maneira como se amara é muito singular, não há mais outro povo que amara daquela maneira. A maneira como a gente esculpe a própria máscara, não há mais outro povo. Nós temos Yoruba, já ouviste falar do povo Yoruba? Eles são de Nigéria, eles são Yorubas, fazem máscaras também, mas as máscaras deles não fazem de toda a cara, é máscara meia cara, e nós fazemos a máscara como capacete militar. Já viste lá na zona, né? Sim. É toda a cabeça e bem acabado e não tem limite entre a cabeça de madeira e a pessoa. Tu não percebes onde é que termina a cabeça mítica, como esse senhor falou, mito. Então aquela dança se torna mítica quando a pessoa entra dentro de máscara. Ele já não é ele. Ele é o quê? Ele já é espírito. E que espírito é esse? Esse espírito que nós estamos a imaginar, mítico, ele já é um mito, já não é pessoa. Mas esse mito é do bem, é do mal, é o que é? Dependendo da situação, mas sempre a gente leva ali do lado bem, mas há muito tempo não se dançava perto de mulheres. As mulheres tinham medo de ver aquele espírito ali. Então é dali onde a mulher refugiava-se atrás do homem e o homem se sentia importante, sabe? Aí começa a razão de por que é Mapico. O homem é importante na mulher, porque é o homem que defende na mulher. Não é a mulher que defende o homem. Agora tá entendendo. Está entendendo? Cada dia has de entender uma coisa, até chegar em fevereiro. Nós temos máscaras cara de pessoa mesmo. Quando estás naquelas máscaras ali, você aí está a representar aquele espírito do passado, presente e futuro no mesmo espírito. Três coisas. Se calhar podemos dizer dança, música, tambor. Naquela pessoa mesmo. Ele junta isso e faz teatro ainda por cima. Ou seja, já são quatro na mesma expressão. Mapico. Esse espírito é esse que a gente venera. Fazemos de conta que estamos a descobrir. Mas ele já foi descoberto, como dizem, Vasco da Gama descobriu Moçambique. Não, Vasco da Gama encontrou Moçambique, não descobriu. Moçambique já existia aqui desde o tempo. E criamos os nossos espíritos. Nós parecemos diferentes, porque os nossos deuses não são deuses comuns, que você vai na igreja e faz assim. Não temos essa lógica. Nós temos deuses. Qual é a lógica? A lógica de todos é essa, filho do pai, do meu pai, do pai, do meu pai é Amina. E esse Deus de que cor tem esse Deus comum? Ninguém sabe que cor tem, mas os nossos deuses têm cor preta, porque são os nossos defuntos. E o Mapico é defunto. Que defunto é? Vários? São vários? Vários defuntos, mas podem haver aqueles defuntos que no tempo das guerras tribais, você matou algumas pessoas, por exemplo. Aquelas pessoas que você mata, eles morrem com rancor. Sabe o que é rancor? Sei. Ok, ódio de ti. Então morre com ódio e ele depois vira espírito mau. Já esse, quando entra em ti, você tem sonhos maus, tem tudo mal. É quando eu disse, depende de que espírito. Entendi. Se esse espírito você matou, ele virou espírito, vai ser espírito mau para ti. Se esse espírito morreu de outra maneira, vai ser espírito bom para si e vai ser como se fosse o seu anjo de guarda. Mais ideias? Nilce, fala aí pra mim, você falou da questão do espírito, Mapito é espírito, Mapico, né? Sim. Agora você fala, mas
qual é o conhecimento desse artista tradicional, desse espírito, se ele sabe se ele é espírito, como é que ele aprende isso, como ele se prepara? Ok, como se aprende, eu disse, nós temos duas maneiras de aprender lá na tradição. Há uma de você ir copiando os mais velhos, como qualquer coisa. Psicologicamente, aqueles como Piaget, que fez livros de psicologia, né, diz que a criança aprende vendo. E nós também aprendemos um pico vendo. Mas há aquelas pessoas que pedem uma pessoa para lhe ensinar também. Essa é a segunda maneira de aprender. Uma é cotidiana, a outra é pedir a alguém que sabe para te ensinar. Como na escola. Como na escola, uma educação mas é uma formal. escola informal. E eu aprendi dessa maneira de ir vendo e eu experimentar. E depois vir me descobrir que sou sem saber porquê. Agora, você tinha feito uma pergunta, se eles entendem que estão em transe. Eu disse, depende, essa aqui é uma coisa tradicional. Eles não têm nada... E eles estão em transe? O de pico sempre entra em transe. Sempre entra em transe. Como é que é preparado esse para entrar em transe? Na altura que estão a lhe amarrar, já começam a se insultar, porque só são entre homens. Começam a se insultar, começam a se chamar nome, e aquilo ali ele começa a ficar nervoso. Esse nervo é o tal transe. Ele já está começando a entrar em transe, porque ele começa a saber que eu vou ficar dentro de mim mesmo e não vou poder me comunicar com ninguém. E a única maneira de me comunicar é dançar para eles me verem. Porque eu estou chateado aqui dentro. Então, aquilo que tu estás a fazer é o que eles já estão a ver. Eles estão a ver a dança, estão a ver a ouvir a música, estão a ouvir batucadas, estão a ver o tal teatro que está a acontecer, que você está a fazer, e depois estão embaixo de uma árvore, porque por que a árvore? Essa aqui é a pergunta. A árvore, muitos povos africanos adoram muito na árvore. E vão fazer as suas presas nas árvores. Mas ao mesmo tempo a árvore é caixa de ressonância. Quando se toca o tambor, bate nas folhas, o tambor volta de novo. E a gente ouve assim. Mas na verdade o tambor, se você está longe, has de ouvir em cima. Mas ali estás a ouvir assim porque está embaixo de uma árvore e o som devolve-se. Está vendo? Agora ficam 6 elementos: dança, teatro, música cantada, música tocada, arte plástica ou artes visuais estão ali. Esses componentes todos estão juntos, não se separam. Não se separam. Não, para o africano. Você falou para mim que vem de um cotidiano, é uma prática cotidiana da comunidade. Sim. Que é a comunidade que a gente está falando, seria a comunidade Maconde. Agora estou a falar comunidade Maconde, ou etnia Maconde. Ou etnia Maconde. Tudo que é branco, dizem que é espírito bom, tudo que é preto é espírito mau. Nós falamos de negativo e positivo aqui. A mosca grande, dizem que é de pretos, pequeno é de brancos. Porque aquele grande é que se acha que traz malária, cólera, não sei o quê. Então tudo que é mau é de pretos mesmo. Por isso nós éramos ditos, vocês são pretos, não serve, não funciona. Mas a gente funciona. E esse espírito do Mapico, é branco ou preto? É o nosso, logo é preto. Ah, o que você estava falando, é a tradição. É nosso, sim. Mas nós podemos encarnar o branco através da máscara. Nós podemos fazer uma máscara com cabelo comprido e a pessoa, quando usar, se comportar como branco, assim. Ô Antônio, apanha a bola. Ô Antônio, vai levar água. Ô Antônio, me cozinha aí. Ô Antônio, faz maçada aqui. Gostei disso. Ah, é? Ô Nilce, me diga aqui, o Mapico, então, acaba sendo uma mística, vamos dizer, um mito, que o homem Maconde desenvolveu para dizer que ele poderia proteger a mulher. A mulher, sim. E que ele encarna um espírito que tem a ver com os antepassados. As brincadeiras dependem, porque o próprio Mapico pode dançar o estilo velhote, assim, com uma bengala na mão. Ele ali encarnou um velho ou uma velha.
depois com mão atrás e outra à frente, assim. Mas ele também pode se encarnar num branco, depois faz isso, por causa de branco tem... A nossa concepção do branco é com o nariz comprido, estás a ver? Jalolo, tina, jalolo, jalolo, tina, jalolo, jalolo, tina, jalolo, eu cuidar na danjula, jalolo, jalolo, mama, ai, cuidar na danjula. Jalolo, tina, jalolo, jalolo, tina, jalolo. Jalolo, tina, jalolo, eu cuidar na danjula, jalolo, jalolo, mama, ai,